Gente, beleza? Bom, então, conforme eu tinha comentado com vocês na semana passada, eu decidi fazer essa inversão, né, para que a gente desenvolva esse assunto aí, verbos, que a gente começou a falar na primeira aula dessa semana. Essa aula vai ser uma aula bastante densa, a gente vai falar de bastante coisa, porque eu queria dedicar a nossa aula interativa a fazer exercícios sobre esse assunto. Provavelmente a aula da semana que vem a gente estende falando de exercícios sobre esse assunto, porque esse é um assunto que tem muito exercício em vestibular, exercícios muito frequentes e muito bons assim para a gente destrinchar todos esses assuntos sobre verbos, né? Então, aqui está a parte que a gente já falou na aula dessa semana, né? Eu coloquei lá para vocês os tempos verbais, vocês devem se lembrar, né? Então a gente falou do presente, aqui dentro do modo indicativo, né? Lembrando que a gente fez essa distinção, modo indicativo são aqueles tempos verbais, perdão, que indicam, né? Perdão, certeza. Então, dentro do modo indicativo, a gente tem 6 tempos verbais: o presente, os 3 pretéritos, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, e os 2 futuros: futuro do presente e futuro do pretérito. Bem resumidamente aqui, como que a gente se lembra desses tempos verbais? Bom, o presente, isso aqui é a parte que a gente já falou na aula, mas eu vou retomar porque isso vai ser importante para a gente. O presente é o mais tranquilo, né? É aquela ação que ocorre no momento da fala e tudo mais. Agora, geralmente o nosso problema, peraí. Geralmente o nosso problema está no pretérito, né? Quando a gente tem o pretérito, aí a gente tem que fazer essa distinção. O pretérito perfeito, eu pedi para vocês lembrarem da seguinte maneira: é aquele passado pontual. O pretérito imperfeito é um passado habitual, ou seja, um hábito do passado. E o mais que perfeito é o passado do passado. Lembra que a gente falou que ele tem sempre como sinônimo aquela expressão tinha feito, tinha conseguido, tinha alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu estou conjugando aqui o verbo poder, que é um verbo irregular. Lembra da noção de irregularidade, né? Então, ó, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. O pretérito perfeito, que é o passado que ocorreu uma vez só, ficou aqui, ó. Eu pude, tu pudeste, lembra desse ST? Ele pôde, nós pudemos, vós pudestes, eles puderam, tá? O passado habitual, aquele passado que se repetiu. Então, eu podia, tu podias, ele podia. Nós podíamos, vós podíeis, eles podiam. E o mais que perfeito, que é aquele passado que a gente não usa: eu pudera, tu puderas, ele pudera. Nós pudéramos, vós pudereis, eles puderam. Ok. Já o futuro, também tem algumas observações que a gente pode fazer, né? Vocês se lembram do futuro do presente, que é o futuro comum: eu poderei, tu poderás, ele poderá, nós poderemos, vós podereis, eles poderão. Que também é um tempo verbal que a gente não usa muito. A gente usa no lugar eu vou poder, não é? Que é a forma mais comum na fala, principalmente na nossa variedade do português brasileiro. E o futuro do pretérito, que é esse daqui, ó: eu poderia, tu poderias, ele poderia, nós poderíamos, vós poderíeis e eles poderiam. Beleza. Esses 6 tempos verbais aqui, tomando um cuidado maior, obviamente, aqui com o pretérito, todos eles estão dentro do modo indicativo, né? Todos eles expressam certeza. Beleza. Aí, queria apresentar para vocês aqui uma coisa que também não é novidade, a gente falou na aula interativa, que são os tempos verbais do modo subjuntivo. O modo subjuntivo, lembrando, são aqueles que indicam hipótese, possibilidade, né? Então, eu trouxe aqui, ó, presente. E aí vocês se lembram, né, que são 3 os tempos verbais, e cada um deles a gente costuma colocar uma palavrinha na frente que vai nos auxiliar na conjugação, né? Então, ó, talvez eu possa,
Talvez tu possas, talvez ele possa, talvez nós possamos, talvez vós possais, talvez eles possam. Esse tempo verbal aqui vai ser importantíssimo para a gente nesse vídeo aqui ainda, tá? O imperfeito, se eu pudesse, se tu pudesse, se ele pudesse, se nós pudéssemos, se vós pudesseis, se eles pudessem. E o futuro do subjuntivo, você se lembra daquela observação que nós fizemos, que ele é igual ao infinitivo se o verbo for regular, e ele é diferente do infinitivo se o verbo for irregular. Essa é uma observação importante. Como estamos conjugando um verbo irregular, que é o verbo poder, vocês podem ver ó, que ele vai ficar diferente. Então é quando eu puder, quando tu puderes, quando ele puder, quando nós pudermos, quando vós puderdes, quando eles puderem, né? Eu queria que vocês notassem aqui no subjuntivo. Se você descobre a primeira pessoa, ó, puder, pudesse e possa, percebam que ela vai se repetir em todas, não é? Ó, só mudando a terminação, não é isso? Só mudando a desinência. E mais um detalhezinho, as desinências são muito semelhantes, né? Tem uma diferençazinha ou outra aqui e tal, mas no geral elas são muito semelhantes, tá certo? Beleza. Isso daqui é o que a gente falou na aula interativa dessa semana. Essa é uma maneira de falar sobre verbos e tempos verbais, né, do português. Porém, tem uma outra maneira muito interessante, ela é interessante porque a gente consegue ver que a conjugação para verbos irregulares também segue um padrão, né? Então a gente pode ver desse jeitinho que a gente acabou de ver nesses dois últimos slides, por meio de tabelas e tal, mas eu quero apresentar para vocês uma coisa que talvez seja novidade aí para muita gente, que é o seguinte: existe uma ideia chamada de tempos primitivos e tempos derivados. O que é isso, professor? A ideia de que alguns tempos verbais surgiram e a partir deles outros tempos verbais surgiram depois. Como assim? Então, por exemplo, ó, aqui que está em vermelhinho, eu coloquei os tempos verbais que a gente chama de tempos primitivos e os derivados de cada um deles. Como assim, professor? Por quê? Como que você sabe que um derivou do outro e tal? Bom, vamos relembrar. A gente falou que um verbo é irregular quando? Quando o radical sofre alteração durante a conjugação, né? E o que é o radical de um verbo? O verbo que a gente estava conjugando aqui era o verbo poder, o que eu acabei de mostrar para vocês. O radical de um verbo é o que sobra quando eu tiro as duas últimas letras. Então, o radical dele é isso daqui, ó. Pode. Beleza. Só que eu não preciso ir muito longe. Quando eu vou lá para o presente, eu já encontro isso daqui, ó. Eu posso. Já é um verbo irregular. O radical já sofreu alteração e, pior do que isso, apareceu um novo radical, né? Qual que é a ideia de tempo primitivo e de tempo derivado? Olha que interessante. Quando eu conjuguei, depois se vocês quiserem voltar no vídeo aí, vocês podem conferir. Quando eu conjuguei o verbo poder no presente do indicativo, eu cheguei nas seguintes formas. Eu posso, tu podes, ele pode. Vou pegar só essas três primeiras. Ó, eu posso, ou seja, esse radical, P-O-S-S, e tu podes, ele pode, ou seja, P-O-D. Apareceram esses dois radicais, P-O-S-S e P-O-D, né? Qual que é o ponto? O ponto é, o pretérito imperfeito é derivado, para quem não se lembra do pretérito perfeito, é o passado habitual. Ele é derivado do presente. O que isso quer dizer? Que ele vai utilizar um dos radicais que já apareceram lá no presente, que já foram previstos no presente, né? Então, como que é o pretérito imperfeito desse verbo? É eu podia, tu podias. Percebam que ele usou qual radical? Este daqui, ó,
que já estava previsto lá no presente, né? Ó, eu posso, tu podes, POD. E aí eu podia é um radical que estava lá. O presente do subjuntivo, que é aquele que a gente usa o talvez na frente, é interessante a gente falar de novo dos tempos verbais e tal, e principalmente fora de ordem, assim, porque é uma maneira de a gente lembrar deles sem precisar da tabela inteira, né? Então, o presente do subjuntivo é aquele que a gente usa o talvez. Pensa bem, como é que a gente conjugou lá na tabela? Talvez eu possa. Talvez tu possas. E assim por diante. Percebam que o radical que o presente do subjuntivo utilizou era um radical que já estava previsto aqui no presente. Professor, isso sempre vai acontecer? Isso sempre vai ser visível com verbos irregulares. Por quê? Se o verbo fosse regular, ia ser igual de ponta a ponta. Eu não ia conseguir ver essas diferenças. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que para verbos irregulares também existe um padrão, tá certo? Quer ver? Só para a gente ver com outro verbo. Não vou fazer isso com outro verbo, senão a gente vai ficar a aula inteira só fazendo isso. Mas, por exemplo, o verbo fazer, que é um verbo irregular também. Quando eu venho aqui para o presente, eu tenho o seguinte, ó, fazer de outra cor. Eu tenho o seguinte, eu faço, tu fazes, ele faz, e assim por diante, ó. F-A-C cedilha, F-A-Z, ok? Quer dizer que o pretérito imperfeito, o passado habitual, tem que usar um desses radicais. E aí como é que é? Eu fazia, tu fazias. Percebam que ele usou o radical do FAZ, que já estava previsto aqui no presente. E o presente do subjuntivo, que é aquele que usa o talvez. Olha como é que ele é. Talvez eu faça. FAC cedilha. Percebam? É um radical que já estava previsto aqui também. Como eu disse para vocês, isso só é visível em verbos irregulares, para mostrar que a irregularidade ocorre em determinados lugares e segundo determinados critérios. Né? Ela não é completamente aleatória, tá certo? Se a gente estivesse conjugando um verbo regular, ia ser tudo igual, a gente não ia conseguir enxergar quem é derivado de quem. Né? Mas perceba, ó, talvez eu faça, talvez tu faças, e assim por diante, tá? Mas vamos voltar aqui ao verbo poder, vou até apagar esse negócio aqui para a gente aliviar um pouco aqui a poluição do vídeo, tá? Então é o seguinte, voltando aqui. Então perceba, voltando ao verbo poder, mas como eu disse, isso funciona aí com os verbos irregulares. O pretérito perfeito, que é o passado pontual, o imperfeito, estava lá em cima, é o habitual, né? O pretérito perfeito, que é o passado pontual, é um outro verbo primitivo. A partir dele, e usando o mesmo radical que ele prevê, vão surgir três tempos verbais. O pretérito mais que perfeito, que é aquele passado do passado. O imperfeito do subjuntivo, que é aquele que a gente usa o se você fizer tal coisa, se você fizesse tal coisa. E o futuro do subjuntivo, que é aquele que a gente usa o quando. Né? Vamos pegar o exemplo. Então, a gente conjugou assim, ó. Pretérito perfeito. Eu pude. Ó, P-U-D. Tirar esse C daqui. P-U-D. Eu pude, tu pudeste. Percebam, é um radical que não tinha aparecido aqui no presente. Né? Ó, pude, P-U-D. Antes tinha aparecido P-O-S-S e P-O-D. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer aqui então. Como que é o pretérito mais que perfeito? Ele é assim, ó. Eu pudera. Tu puderas. Agora, com certeza, por um segundo, passou na sua cabeça eu podera. E de onde você tirou esse eu podera? Você tirou desse radical aqui, ó, do presente. Né? Porque se esse verbo fosse regular, realmente seria assim. Mas esse verbo não é regular. O pretérito mais que perfeito vai usar um radical que aparece no pretérito perfeito. Aqui tem que ser esse PUD. A mesma coisa aqui no imperfeito. Então fica assim, ó. Se eu pudesse, se tu pudesses, e assim por diante. Né?
Depois a gente testa com o verbo fazer também. E o futuro do subjuntivo, que é aquele quando eu puder, quando tu puderes, e por aí vai. Percebam que todos eles usaram o mesmo radical, P-U-D. E aí veio a terminação, que é específica de cada um dos tempos. Se a gente estivesse falando do verbo fazer, olha como que ia ficar. Pretérito perfeito, passado pontual, é eu fiz, tu fizeste, né? Então é fiz, F-I-Z. Vamos ver. No pretérito mais que perfeito é eu fizera. Ah, professor, não pode ser eu fazera? Não, não existe eu fazera. Existe eu fizera. Percebam que é um verbo irregular e ele vai usar aquele radical que tinha sido previsto ali no perfeito. Né? Aqui é a mesma coisa. Ó. Se eu fizesse, veja que é essa forma com i. E aqui, ó, quando eu fizer. Tá claro? Verbo saber, mesma coisa, ó. Eu soube, então é eu soubera, no mais que perfeito, se eu soubesse, no imperfeito, e quando eu souber. Percebam que em todos eles eu usei esse radical S-O-U-B. Tá certo? Então, essa daqui é uma outra maneira de a gente estudar esse assunto, melhor do que ficar fazendo as tabelinhas, né? E tal, porque imagina, não dá para a gente fazer a tabela de todos os verbos. Aqui a gente encontra uma lógica para verbos irregulares. E aí, peraí. O último ponto que eu queria mostrar para vocês é que existe um outro tempo que é primitivo, que é o infinitivo, né? O infinitivo, ele, como é que é o infinitivo desse verbo? É poder. Ué, professor, mas poder já apareceu esse radical aqui. Não, na verdade agora a gente está encarando o infinitivo inteiro como um radical. E olha quem deriva dele: os futuros. Futuro do presente e futuro do pretérito. Por que, professor, que os futuros saíram daí? Pelo seguinte, no português arcaico não existia a forma de futuro. Como que é a forma de futuro? Não, é eu poderei, tu poderás, ele poderá e assim por diante. Aqui é eu poderia, tu poderias e assim por diante, né? Deixa eu apagar ali em cima para a gente poder desenvolver aqui. Qual que é o ponto? No português arcaico não existiam essas formas. Quando se queria usar o futuro, usava-se uma forma composta, que era essa daqui, ó. Eu hei de poder. Olha que interessante. Eu hei de poder. O que é esse hei? Hei é o verbo haver conjugado. É um verbo que a gente não usa mais, né? Mas às vezes as pessoas usam, né? Eu hei de me vingar, né? Tem até um tom meio premonitório, assim, meio, sei lá, meio que apocalíptico, né? Então, eu hei de poder. Tu has de poder. Isso daqui é o verbo haver. Quem tiver curiosidade, depois pega aí na internet. Né? Tem lá a conjugação do verbo haver. Ele há de poder. Né? Ou vocês já devem ter ouvido lá naquela novela. Qual novela que era? Eita Mundo Bom, né? Eu hei de pôr as mãos no dinheiro de titia. Veja, eu hei de pôr as mãos. Vamos ver isso aqui, ó. Eu hei de pôr as mãos. O que aconteceu historicamente? Historicamente, estas formas aqui foram deslocadas para o final do verbo. E aí virou eu hei de poder, virou eu poderei. Mas olha quem que estava aqui, o infinitivo. Então, eu poderei, tu poderás, tu has de poder, virou tu poderás, ele há de poder, virou ele poderá. Eu hei de pôr as mãos no dinheiro de titia. Hoje ela falaria eu porei as mãos no dinheiro de titia. Tá claro? Então, o que aconteceu em todos esses casos aqui? Essa terminação ei, as, ela é, na verdade, o verbo haver. E o que aconteceu? Ela foi deslocada para o final. Isso explica, por exemplo, por que existe a mesóclise, não é? A mesóclise ela aparece bem naquele meio ali, ó.
poder-te-ei, não é isso? Poder-se-á. Então, a mesóclise aparece ali porque ela, na verdade, está separando duas coisas que antes eram duas palavras separadas, tá certo? No caso do futuro do pretérito, aqui também está o infinitivo. Percebam, ó, poder. Mas quem que é esse i aqui então, professor? Esse ia, esse ias? É o mesmo verbo, o verbo haver, só que em outro tempo. Ele é eu havia de poder. Eu havia de pôr as mãos no dinheiro de titia. E virou eu poria, eu poderia, e assim por diante. Tá claro? Muito louco, né? Então, é isso daí. Bom, gente, e aí a gente vem para uma segunda parte, muito relevante também. Na verdade, vocês vão ver a quantidade de exercícios sobre este assunto aqui. Percebam que até agora a gente falou de indicativo e de subjuntivo. A gente não falou absolutamente nada sobre imperativo. Por quê? Todo mundo se lembra que imperativo é o modo verbal que expressa uma ordem, que expressa um conselho, um pedido, né? A questão aqui é a seguinte: a conjugação do imperativo, diferentemente do que acontece lá no indicativo e no subjuntivo, não é uma conjugação muito intuitiva. O que eu quero dizer com isso? Não é uma conjugação que a gente bate o olho, a gente começa e tipo, o resto já vem no automático. Não. É uma conjugação que a gente tem que pensar. E aí, por isso que ela cai em vestibular. Porque o vestibular está preocupado em avaliar coisas que a gente estudou, não coisas que a gente simplesmente sabe intuitivamente, né? Então, olha que interessante. Eu coloquei essa frase aqui, uma frase muito conhecida dos meninos aí. Pede o contato da sua amiga para mim. Essa frase está certa? Claro que não. Não está certa, porque você está enchendo o saco da outra pessoa, sabe? Tipo, vai lá, pede o contato, não, você já tem, né? Agora vai atrás da humilhação. Além disso, a frase está errada do ponto de vista gramatical. Percebam que eu tenho aqui o imperativo, certo? Pede é o imperativo do verbo pedir. Você fala, está errado, professor, esse imperativo? Ele não está errado, ele está certo. O problema é usar esse imperativo na mesma frase em que ocorre uma outra palavra que gera o problema aí, que é essa palavra sua. Qual que é o problema entre essas duas palavras? O problema é o seguinte: este imperativo aqui, ele está conjugado na segunda pessoa. A segunda pessoa do tu, está conjugado no tu. Por mais que a gente não use o tu, a gente nunca usa o tu para nada, mas no imperativo a gente usa. Aí que está o ponto. E o sua, se vocês se lembram bem, é um pronome de terceira pessoa. Ele é um pronome da família do você, da terceira pessoa, né? E está errado isso? Sim, isso daqui é um problema chamado uniformidade de tratamento, ou a falta da uniformidade de tratamento. O problema aqui é que você usou na mesma frase uma forma de tratamento de segunda pessoa e uma forma de tratamento de terceira pessoa, né? Não está errado usar a segunda ou usar a terceira. O erro é misturar as duas na mesma frase, né? Então, como que resolve isso? Aí a gente tem que pensar na formação do imperativo. Então, olha bem, se vocês se lembram da aula interativa, eu comentei com vocês que o imperativo não tem tempo. O imperativo é sempre uma única forma, não tem presente, pretérito, futuro, nada disso. Mas o imperativo tem duas formas que se distinguem, né? Que é o afirmativo, olha que eu coloquei aqui, ó, o afirmativo e o negativo. Basicamente, eu estou dizendo o seguinte: quando eu quero dar uma ordem para alguém fazer alguma coisa, o verbo fica de um jeito. Quando eu quero dar uma ordem para alguém não fazer alguma coisa, o verbo fica de outro jeito. Só em português, isso, né? Além disso, o imperativo tem algumas particularidades. Por exemplo, quando a gente usa o imperativo, podem ver, a gente não põe eu, tu, ele, nós, vós e eles na frente. A gente já põe o verbo direto, né? Então, o que a gente faz? Quando a gente vai pensar na conjugação, eu não vou colocar eu, tu, ele, nós, vós e eles aqui na frente. Por quê? Porque é incoerente, né? Então, o que a gente faz? A gente só põe aqui, ó,
depois do verbo e entre parênteses para dizer, olha, este verbo está conjugado nessa pessoa, apesar dela não aparecer, dela ficar sempre escondida. Então a ideia é, quando a gente usa verbo no modo imperativo, o sujeito, na maior parte das vezes, sempre, é oculto. Tá claro? Então vou deixar aqui, ó, eu, tu. Outra particularidade do imperativo. O imperativo, se vocês se lembram, é uma forma verbal injuntiva. O que isso quer dizer? Ela sempre se dirige à pessoa com quem eu estou falando. Não dá para usar o imperativo com uma terceira pessoa. Eu só consigo dar uma ordem para a pessoa que está na minha frente, com quem eu estou falando, com o meu interlocutor. Né? Então, seria incoerente eu colocar aqui na terceira pessoa um ele. Então, como que a gente resolve isso? A gente põe um você, porque o você, se vocês se lembram bem, é uma forma gramatical de terceira pessoa, mas é uma maneira injuntiva, é a pessoa com quem eu estou falando, é o meu interlocutor, mas gramaticalmente ele é de terceira pessoa. Então, ó, tem aqui algumas diferenças. Eu, tu, você, nós, vós, né? Vós, que é um pronome que a gente não usa, mas que corresponde ao vocês, e no lugar do eles, vocês. Beleza. Outra particularidade ligada ao imperativo. Tirando alguns casos aí previstos pela psiquiatria e tal, ninguém dá ordem para si mesmo, né? Então não existe primeira pessoa para nenhum verbo quando a gente fala de imperativo, tá? A conjugação do imperativo já começa no tu, belezinha? E o imperativo negativo é a mesma coisa, só que com um não na frente, né? Então, não, aí tem o eu, o tu, o você, o nós, o vós e o vocês, ok? Todos eles com um não na frente, né? Então, quero falar para você, não faça tal coisa, não derrube as coisas, e assim por diante. Isso é imperativo, né? Bom, qual que é a grande sacada aqui, gente? Chegamos no ponto importantíssimo. Todo ano tem vestibular tem questão em vestibular sobre esse assunto, que é o seguinte: para formar um imperativo afirmativo, eu vou recorrer ao presente do indicativo, que eu já deixei preenchidinho aqui, ó. O nosso problema é o verbo pedir, concorda? Vou até deixar aqui em cima, ó. A gente está tentando conjugar o imperativo do verbo pedir. Eu vou recorrer ao presente do indicativo em duas pessoas, nas segundas pessoas, o tu e o vós. Então, o tu e o vós, eles vão ser semelhantes ao presente do indicativo sem a letra S. Sempre vai ter um S no final. Então, quero dar uma ordem para alguma pessoa com quem eu estou falando e eu estou usando a forma de tratamento tu para me dirigir a essa pessoa. Então, vai ficar pede. Ok? Então, ó, pede tal coisa. É um imperativo, né? Se eu estiver usando o tratamento voz, aí lógico, esse voz vai ser sempre um tanto estranho para a gente, vai ficar isso aqui, ó. Pedir. Cuidado, não é eu pedir, não é passado. Não, é um vós mesmo, né? Pedir, no sentido pedir vossas tal. Enfim, é bem formal, não é um acento aqui, isso aqui é um som. Bom, na aula interativa eu quero fazer com vocês um exercício aí da Unesp que falava sobre o Pai Nosso, tá certo? E as demais pessoas, professor? E o você, o nós e o vocês? As demais pessoas, eu vou recorrer ao presente, deixa eu fazer de outra cor aqui. Vou recorrer ao presente do subjuntivo, aquele que a gente usa o talvez, e vou simplesmente copiar. Então, se eu estiver usando a forma de tratamento você para se dirigir ao meu interlocutor, eu não vou usar o imperativo pede, eu vou usar o imperativo peça. Olha que interessante. É interessante porque nós usamos os dois. A gente usa pede tal coisa para o teu amigo, peça tal coisa para o teu amigo, e a gente talvez tenha a impressão que pede é mais informal, peça é mais formal, e não é verdade. Os dois são formais. A diferença entre eles é de pessoa. Pede está no tu, peça está no você. Né? Se eu quero dar uma ordem para nós, ou seja, eu me incluo aí na ordem. Então vai ser
peçamos. Tá claro? Se eu quero dar uma ordem para vocês, né? Para mais de uma pessoa aí, então vai ser peçam. E é assim. Professor, isso vai valer para todos os verbos? Sim, para todos os verbos. E o imperativo negativo? O imperativo negativo é mais fácil. O imperativo negativo ele vai ter um não, obviamente, na frente, né? E ele vai ser idêntico ao presente do subjuntivo, com S e tudo. Então, por exemplo, aliás, depois eu volto aqui na frase, eu ia falar da frase e esqueci. Então vai ficar não peças, não peça, não peçamos, não peçais e não peçam. Eu sei que isso daqui às vezes é um negócio muito distante, né, da maneira como a gente fala e tal, mas é isso que a gente vai encontrar, por exemplo, em poesia, né? Agora voltemos aqui à nossa frase. Vou até apagar aqui para a gente conseguir escrever aqui, ó. Qual que é o problema, então, da nossa frase aqui, ó? Pede o contato da sua amiga para mim. Bom, como eu disse, o imperativo está conjugado na segunda pessoa. A prova está aqui, ó. Esse imperativo está conjugado no tu. E o pronome sua é da família da terceira pessoa. Então eu tenho duas maneiras para corrigir essa frase. Ou eu fico só com a segunda pessoa, ou eu fico só com a terceira pessoa. Se eu ficar só com a segunda pessoa, vai ficar: pede o contato da tua amiga para mim. A outra possibilidade seria manter o pronome sua e mudar o verbo. Ia ficar assim, ó: peça o contato da sua amiga para mim. Aí sim, as duas possibilidades são previstas aí na norma culta, porque eu mantive a tal uniformidade de tratamento, tá certo? Lembrando que na aula interativa eu quero falar aqui sobre o Pai Nosso, um exercício que já caiu muito Enfim, Pai Nosso é um tipo de texto que já caiu muito para falar, além de outros assuntos, sobre esse daqui, tá? Olha bem, trouxe aqui o meme. Outro exemplo aqui para a gente falar de imperativo. Tem o meme aqui. Meu irmão é tão irritante. Alguém fala mal do meu irmão. Segura o meu poodle. Olha que interessante, ó. Segura o meu poodle. Opa, não dá nem para enxergar. Segura o meu poodle. Isso daqui está no imperativo. Agora eu pergunto a vocês, em qual pessoa isso está conjugado? Né? Ou pode aparecer para a gente: passe essa frase para a forma negativa. Mó fácil, professor, passar para a forma negativa. Não segura meu poodle. Pode ser? Não. Não é tão simples assim. Passar para a forma negativa aqui é fazer uma alteração um pouquinho maior. Vamos pensar então. Primeiro, em que pessoa esse imperativo está conjugado? Vamos pensar. Como eu disse para vocês, eu preciso do presente do indicativo, que já está aqui, e preciso do presente do subjuntivo, que já está aqui, né? Presente do indicativo, aquele que a gente lembra, tranquilo, mais fácil. O presente do subjuntivo é aquele que a gente usa o talvez. Então, ó, talvez eu segure, talvez tu segures, talvez ele segure, talvez nós seguremos, talvez vós segureis, talvez eles segurem, né? Pensando lá na regrinha que a gente acabou de falar. Então, não existe o eu, certo? Aí vem o tu, o você, o nós, o vós e o vocês, certo? O imperativo negativo, que é onde a gente quer chegar aqui. Vamos supor que o exercício seja isso: passe para a forma negativa, né? Então, passar para a forma negativa é usar o imperativo negativo. É a mesma coisa, só com um não na frente. Então, aqui não tem o eu, aí tem o tu, tem o você, tem o nós, tem o vós e tem o vocês, né? Todos eles com um não na frente. Beleza. Então, primeiro, vamos supor que o exercício A do exercício, a letra A do exercício pergunte em qual pessoa esse segura está conjugado. Então, eu vou ter que pensar aqui, ó. O tu e o vós, eu venho ao presente do indicativo e tiro S. Não é assim? Então vai ficar, ó, quero dar uma ordem para alguém que eu estou usando o tratamento tu. Então vai ser segura. Pronto, já respondeu essa pergunta.
Segura. Tá no tu. Se fosse no vós, seria segurai. Olha que bíblico isso. Segurai. Olhai por nós. Olha bem, é aí que eu quero chegar na nossa aula interativa. As demais pessoas são sempre iguais ao presente do subjuntivo. Então, eu quero dar uma ordem para alguém que eu estou me dirigindo pelo tratamento você. Vai ser segure. Olha a diferença. Em cima era segura. Aqui, puta, vou deixar bem claro. Seguro. Deixa eu apagar. Vamos fazer um negócio bem direitinho. Então, segure. Né? Se eu quero dar uma ordem para nós, vai ser seguremos. Se eu quero dar uma ordem para vocês, vai ser segurem. Depende de quem é o meu interlocutor. Tá claro? Beleza, tá aqui, ó. Então, letra A do exercício eu já respondi. Esse segura aqui está conjugado na segunda pessoa. Ou, se você quiser, está conjugado no tu. Apesar de não parecer. Né? A gente não usa o tu para nada, mas no imperativo a gente usa, hein? É aí que está o ponto. E na forma negativa? Lembrando que a forma negativa é sempre idêntica ao presente do subjuntivo. Então vai ser não segures, não segure, não seguremos, não segureis e não segurem. Portanto, a forma negativa desta frase aqui, estou pressupondo que isso seja o exercício B, né, da nossa questão, a forma negativa está errada. Não é isso, não é não segura, meu pulo. É não segures, com S e tudo, hein? O imperativo negativo é diferente do imperativo afirmativo. E ele é diferente onde? Ele é diferente justamente no tu e no vós. Tá certo? Os outros são iguais, né? Beleza? Para terminar, gente, eu queria trazer aqui para vocês, ó. Esse daqui era um cartaz que foi utilizado no Enem 2019. É um cartaz que fala sobre bullying, porém é um cartaz colocado em escolas de Portugal. E em Portugal, o uso do tu e do vós obviamente é muito mais comum do que é entre nós brasileiros, né? Então olha que interessante, faz com que o bullying passe à história. E aí ele dá várias dicas, né? Dependendo da posição em que você é. Ele fala, és vítima, ou seja, tu, ele está usando o tratamento tu para se dirigir à pessoa que está lendo o cartaz. Ou seja, tu és a vítima, se você é a vítima, se tu és a vítima, olha o que você tem que fazer. Olha os imperativos que ele usa aqui, ó. Fica calmo. Os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não des o troco ao que a gente acabou de falar, né? O imperativo negativo é com S e tudo. Não des o troco. Lembra-te. E aí só você pensar, ó, eu fico, tu ficas. Tira o S, formei o imperativo. Fica calmo. Eu finjo, tu finges. Tira o S, finge que não é contigo. Eu lembro, tu lembras. Tira o S. Formei o imperativo aqui do lembra no tu, que é a forma que ele está usando. Evita ficar sozinho. Ó, eu evito, tu evitas. Tira o S. Formei o imperativo no tu. Se fosse no você, professor, que é mais comum pra gente, aí não seria evita, seria evite ficar sozinho. Junta-te com os teus amigos. Ó, todas as referências aqui ele usa no tu. Junta-te. Vamos pensar. Eu junto, tu juntas. Tirou o S, formou o imperativo. Junta-te a teus amigos. Nós usaríamos junte-se a seus amigos. Ó, não só o verbo está na terceira pessoa, como o pronome T virou pronome C, que é de terceira pessoa. Mostra-te confiante, não demonstre. Ó, outro imperativo negativo aqui, ó, com S tudo. Não demonstres medo e acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Se você conhece uma vítima, se tu conheces alguma vítima, nunca deixes o teu amigo sozinho. Nunca deixes. Olha bem, imperativo negativo, né? Ajuda-o
a contar a alguém de confiança o que se passa. Né? Nós usaríamos ajude-o, não é? Nos textos mais formais. E se você conhece um agressor, tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Cuida, professor, mas aqui ele usou seu. Tudo bem, mas esse seu não é o seu comportamento da pessoa que está lendo, é o comportamento do agressor, né? Caso não tenha sucesso, caso não tenha sucesso, denuncia o caso às autoridades. Denuncia. Eu denuncio, tu denuncias. Tira o S, formei o imperativo. Para nós seria denuncie, que é derivado do presente do subjuntivo. Tá certo? Gente, é isso que eu queria tratar com vocês. Na aula interativa, eu quero falar mais um pouquinho aqui sobre imperativo, é um assunto bem importante para a gente. E quero falar sobre um assunto chamado verbos notáveis. Na aula interativa, a gente vai falar sobre esses casos aí, então, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês, gente.